Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca dele, Barrabás. Antes de começar esse vídeo, gostaria de dar 3 recados bem rápidos. Primeiro, se você caiu aqui de paraquedas, esse é um canal de legiões romanas. Então esse é o tema e o foco tratado aqui. Não é um canal de religiões, mas por mim, ela é tratada com todo o respeito aqui. Qualquer religião. Se você gosta desse tema, assista o vídeo até o fim. Porque eu tentei olhar para todos os lados aqui e mostrar todas as teorias. Número 2, comente à vontade. Para quem já é meu inscrito aqui já sabe. Mas se você está vindo de fora, como muita gente está chegando agora no nosso canal, na nossa legião só existe uma regra, que é o respeito. Sim, respeito aqui é a lei. Seja respeitoso com uma pessoa que não acredita em nada e seja respeitoso com qualquer tipo de religião. Bárbaros aqui nessa legião não é admitido. E terceiro, a história nunca é preto no branco, como eu já disse milhões de outras vezes aqui. Não existe donos da verdade. Estamos todo mundo aprendendo aqui. Quando se trata desse período bíblico, as informações sobre algumas coisas foram destruídas ou possuem poucos fatos concretos. Então vamos manter nossa mente aberta. Lembrem-se de quanta coisa aprendemos na escola e hoje descobrimos através de novas descobertas que aquilo estava errado. Dito isso, vamos começar. Barrabás era parte de um grupo de rebeldes que cometiam assassinatos. Eles eram chamados de zelotes. Eles fomentavam motins para matar romanos e judeus traidores e depois desapareciam no meio da multidão. O objetivo desse ato era que ele e seu bando lutavam contra a dominação romana. Seu grupo agia através de ataques às legiões romanas, como um meio de fustigar as forças invasoras dominantes naquela época. Ele foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos na cidade de Cafarnaum, onde possivelmente um legionário foi morto por conta desse ataque. E aqui logo no começo temos um ponto interessante, galera. A Bíblia, depois de sua participação no julgamento de Jesus, praticamente não fala mais dele e não conta o que aconteceu depois que foi libertado. E não só com ele isso acontece. Pôncio Pilatos, por exemplo, depois de um certo ponto, some completamente da história, como se ele tivesse desaparecido sem deixar rastros. Mas vamos tentar entender essa história melhor e qual o papel da legião aqui, que é o importante para nós nesse canal. A legião que chegou em Jerusalém, fazendo a escolta de Pôncio Pilatos, era a 10ª Fretenses. Ela é a principal legião responsável pela conquista de Jerusalém. Também é a legião, obviamente, responsável pelas crucificações no dia em que Jesus faleceu. Sei que muitos aqui já sabem, mas é importante explicar porque já vi esse pequeno errinho acontecer. Algumas pessoas que não têm tanto contato com esse tipo de história romana, e não tem problema nenhum nisso, é claro, mas algumas pessoas acreditam, e até já escutei falarem, que Pôncio Pilatos era um imperador. Não, ele era um prefeito daquele local. Naquele momento, cada lugar que Roma conquistava, ela deixava um governante de sua escolha para cuidar daquelas terras e dos interesses de Roma. Mas Pilatos não era ninguém comparado ao imperador. Talvez esse erro aconteça porque a gente vê esses personagens em filmes sempre muito bem vestidos, retratados com grandeza. Talvez seja esse o motivo dessa pequena confusão. Infelizmente não existem informações concretas sobre o tempo que Barrabás já estava preso quando o julgamento aconteceu. Não tem uma data correta e também não tem um período de tempo correto. O assassinato e a insurreição eram crimes com pena de morte naquela época. Portanto, se Barrabás não tivesse sido libertado,
ele provavelmente teria sido crucificado. Na época da Páscoa, o governante romano tradicionalmente soltava um judeu da prisão. Quando Jesus foi preso, o governador Pilatos não conseguiu achar crimes em Jesus. Mas, como o povo, presente no julgamento, vociferava contra o prisioneiro, exigindo sua crucificação, Pilatos mandou flagelá-lo e depois exibi-lo ensanguentado, acreditando que a multidão se comoveria. Mas tal coisa não aconteceu. Pressionado, o governador tentou um último recurso. Mandou trazer um condenado à morte, tido como ladrão e assassino, chamado Barrabás, e valendo de uma suposta tradição judaica, concedeu ao povo o direito de escolher qual dos dois acusados deveria ser solto e o outro crucificado. Então o povo manifestou-se pela libertação de Barrabás. Mas um outro ponto importante aqui é que Pôncio Pilatos e toda a legião queria Barrabás morto. Como vocês já perceberam, Barrabás era o inimigo de Roma. Então vocês imaginem a surpresa de Pilatos quando ele faz a oferta para o povo e o povo aceita libertar Barrabás ao invés daquele homem chamado Jesus. Pilatos nunca achou que aquilo iria acontecer, porque Barrabás era um criminoso comprovado, era praticamente um terrorista daqueles tempos, alguém que já era uma pedra no sapato dele e de seus planos. Ele só dava problemas. Como eu já disse a vocês, galera, depois desse ponto Barrabás praticamente desaparece da história. Não existe uma prova real, ou se existe e ninguém mostrou, está muito bem escondida, do que realmente aconteceu com ele depois disso. Não existem arquivos comprovando nenhum fato aqui. Existem estudiosos que não acreditam nem nessa anistia para a Páscoa dada por Pôncio Pilatos. Deve-se notar que nunca foi documentada historicamente que nenhum governador romano de qualquer província a tenha dada. Eles não acreditam que o procedimento adotado por Pilatos pareça provável. Eles acham difícil de acreditar que um procurador romano pudesse delegar à plebe judaica a decisão sobre a soltura de um prisioneiro confiando a sua jurisdição. Vários autores questionam a história do episódio. Um autor chamado Paul Winter acredita que a libertação de Barrabás não é um fato inventado, mas que a história da anistia pascal, narrada pelos evangelhos, não é confiável. Então a verdadeira razão pela qual Barrabás tenha sido libertado permaneceria obscura. Outros acreditam que teria sido um único ato de clemência, e não um ato associado a um costume. Isso pode ter acontecido sim, ter havido uma espécie de exceção. Mas, supondo que foi realmente tudo como conta a história que a gente conhece, existem pessoas que acreditam até que Barrabás se converteu. Tudo acabou teoricamente bem para ele e ele se tornou uma boa pessoa depois disso. Mas existem pessoas assim como eu que acreditam naquela história como descrita na Bíblia, mas que depois que ele foi solto, foi só o começo do fim para ele. E muita coisa aconteceu depois disso. Porque, pensem comigo, o fato do povo ter absolvido Barrabás faz dele um bom homem? Faz dele um homem que não traria mais problemas para Pilatos e a legião? Teoricamente, em uma ação de Barrabás, um soldado morreu, como já sabemos. Você não mata um soldado romano e sai rindo e tirando sarro de todo mundo. Não funciona assim. Barrabás era um bandido. E é nessa hora, vendo tudo isso acontecer, que aquele tribuno responsável por aquela legião, a 10ª Fretenses, o mesmo tribuno que supervisionava as crucificações no dia do falecimento de Jesus, aquele mesmo tribuno que poucos dias depois teria muitos problemas tentando achar o paradeiro do corpo desaparecido de Jesus, esse tribuno, meus amigos, no seu interior, sabe que Barrabás está saindo dali, tirando sarro de todo mundo, é claro, mas sabe que ele é um homem morto caminhando, porque aquele mesmo tribuno irá matá-lo.
Vocês acham que Pôncio Pilatos e a legião iriam realmente deixar isso barato? Se essa teoria for verdade, um pequeno grupo da legião liderada por aquele tribuno, infelizmente não dá para saber quando isso teria acontecido. Sabemos que é depois da absolvição de Barrabás no julgamento, obviamente, mas quanto tempo depois? Horas? Dias? Como eu disse, ele some completamente da história. Não existe uma fonte real e confiável dizendo o que realmente aconteceu depois. Mas esses supostos legionários teriam matado o grupo de rebeldes de Barrabás, que estavam com ele no momento de uma emboscada, e restando apenas ele, o tribuno tirou a sua vida, colocando fim em todos os problemas que ele causava, cortando-lhe a cabeça. E para vocês não acharem que eu tirei isso do nada, existe até um filme chamado Ressurreição, lançado em 2016, que retrata exatamente essa teoria. Esse filme fala um pouco sobre o que aconteceu e o filme já começa com Barrabás e seu bando sendo mortos. Quem tiver a oportunidade de vê-lo, eu aconselho. É um filme muito diferente e legal para quem gosta desse tema. E também conta o que teria acontecido com aquele suposto tribuno. O que talvez teria acontecido. Ok, galera? Essas são as supostas teorias sobre o que aconteceu com Barrabás, meus amigos. Lembrando mais uma vez que não estou afirmando nada. Quando se trata desse tipo de assunto, cada um acredita no que quer, ok? Infelizmente, a verdade de tudo o que realmente aconteceu, acho que nunca saberemos. Agradeço a cada um que tirou uns minutinhos do seu tempo e chegou até o fim dessa história incrível comigo. Muito obrigado a todos vocês.